Olá, olá, nobres causídicos! Hoje nós vamos ter uma aula diferente. Eu sou idealizador da Academia Criminalistas de Elite, como eu bem menciono aqui, e hoje eu tenho uma reunião com a doutora Rebeca, que faz parte da nossa comunidade, já tem algumas dúvidas práticas, então eu vou fazer essa análise com ela e vou trazer aqui para vocês. Tá? Uma conversa pura e aberta sobre a advocacia, e eu vou conversar com ela hoje. Tá? E aí com a autorização dela eu gravei para a gente trazer aqui uma aula diferente, sobre uma conversa aberta, sobre alguns casos que ela está atendendo, pode ser sua dificuldade também, tá? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de deixar o like no vídeo, tá? E aí nós já vamos começar o conteúdo. Roda a vinheta aí. Antes da gente começar o nosso conteúdo, eu preciso te avisar. No dia 25 de janeiro, no sábado, eu vou fazer a imersão Advogado de Elite. É uma imersão voltada para advogados e advogadas que atuam na área criminal, e durante essa imersão serão mais de 10 horas de conteúdo. Eu vou me aprofundar em casos reais, a gente vai analisar ponto a ponto, te mostrando qual foi a estratégia de sucesso adotada em cada um desses casos. Você vai receber também, ao participar dessa imersão, modelos de peça e tarefas práticas. Você vai receber um material PDF para na hora ali você já começar a rascunhar a sua estratégia e começar a implementar toda a metodologia na prática. Além disso, também vão participar convidados de renome em âmbito nacional. Nós vamos trazer convidados ali para falar sobre habeas corpus, cadeia de custódia, teremos até assessor de desembargador para explicar dosimetria da pena. Todo esse conteúdo você tem acesso por apenas R$ 47,90. Esse é o valor para você participar dessa imersão. Além, é claro, do network que você vai fazer com outros colegas. Essa imersão vai ser ao vivo, tá? Vai ser ao vivo, vai ter bloco de perguntas e respostas, você vai poder conhecer outros colegas criminalistas e tirar suas dúvidas ao vivo comigo no dia 25 de janeiro. Então, se você quiser participar dessa imersão, desse evento, por um valor ínfimo, receber um material de conteúdo, começar já o seu planejamento para 2025, ter esse conhecimento em abundância e todo esse material para te auxiliar, se inscreve, o link está aqui abaixo. Tá? Dia 25 de janeiro eu espero você na imersão Advogado de Elite. Aqui na descrição do vídeo tá em destaque ali o link, só clicar lá e fazer sua inscrição, e eu te vejo no dia 25 de janeiro, sábado, durante o dia todo, ao vivo comigo. Te vejo na imersão, não deixa de participar. Tá. Bom, contextualizando, você efetuou vários atendimentos em um presídio com vários clientes, e de uma maneira mais abrangente para passar assim até uma visão de que você é uma boa advogada, de que eles deveriam te contratar, você estudou o caso e passou para eles várias informações importantes sobre o processo. Perfeito. A gente tem que fazer uma divisão aqui entre excelência no atendimento e talvez entregar muitas informações. Você pode ser excelente no seu atendimento e, consequentemente, também não entregar muita informação. No meu trabalho na minha advocacia, principalmente, tá? Execução penal, eu trabalho com 30 pés atrás. Por quê? Eu já falei isso em várias aulas, em tudo que eu faço. Eu não acredito no potencial financeiro da execução penal. Salvo aqueles casos que, por exemplo, você vai pegar uma revisão criminal. Aí você vai chegar lá e falar, se der certo a revisão criminal de um tráfico de drogas que não foi aplicado no tráfico privilegiado, eu vou te cobrar aí 10 mil mais 10 se der certo. 20 mais 5, 20 mais 20 se der certo, porque eu vou praticamente tirar daí. Aí legal, que é um valor alto. Agora, pedidos na execução penal é um valor legal que entra, mas a longo prazo eu não acredito que seja rentável sempre atuar por conta. Ticket baixo, cliente exigente ao extremo, toda hora quer que você esteja lá, e aí manda recado pela família, vem aqui, ele quer ver com você urgente. Você sai correndo para ver o que é, às vezes alguém quer bater nele, ameaçou ele, chega lá, não, ele só quer saber a informação do processo. Então isso acontece muito, 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 muito. Então, não que não seja uma área que você não deva atuar, eu acredito que sim, se tiver uma remuneração boa, atue, mas tomar cuidado, porque na execução penal, essa é uma visão minha, tá? Você vai encontrar pessoas e advogados que têm uma visão totalmente contrária.
que falam que a execução penal é rentável e tá tudo bem, cada um com a sua opinião. Opinião minha, que não vale porque não paga muito e o desgaste é muito alto. Mas enfim, atendimentos na execução penal, eles costumam fazer uma espécie de orçamento, né? Uma espécie de orçamento. E eles ficam ainda mais lisonjeados quando o advogado dá todo o caminho. Por quê? Eles falam assim, bom, se eu tenho esse advogado que está cobrando 3x e me passou tudo que precisa ser feito, ok, porque não tem uma complexidade. Qualquer um faz na cabeça deles. Qualquer um faz. Até eu faço, eu só não faço porque eu não tenho AB na cabeça deles. E aí Sim. eles vão pegar essas informações. Vão pegar, sair de você que tem 3x para o advogado que paga X. E aí fala, ó, doutor, faz isso para mim. Ah, não, mas você precisa fazer isso, isso, isso. Não, beleza, eu faço. E vai lá e paga o X. E isso acontece todo dia, tá? Então, como fazer um atendimento de excelência sem entregar muito? E isso também você tem que observar isso nas suas reuniões também no escritório. Por Sim. exemplo, vamos imaginar hipoteticamente um caso de escritório, que execução penal também tem várias situações. Mas vamos imaginar que é um cliente que está preso, a família te procurou lá no seu escritório. E aí a família chega para você e fala, doutora, o que dá para fazer no caso? Você explica, eu vou traçar limites, tá? Vou traçar limites. Uhum. Você explica o motivo da prisão ou o motivo de algo estar acontecendo e depois você vai explicar de maneira objetiva o que dá para ser feito. Vou falar, por exemplo, prisão preventiva. Seu fulano, ó, seu filho foi preso porque o juiz entendeu que esse caso é grave. Porque ele atirou em uma pessoa, quase matou essa pessoa, e o juiz entende que esse caso é grave. Só que, analisando aqui, eu não vejo circunstâncias tamanhas para falar que de fato é uma gravidade. E é isso que nós vamos abordar. Nós vamos levar para o tribunal essa informação de que não tem gravidade ali. E é isso que nós vamos fazer para tentar soltar. Só que eu não vou falar qual é o precedente. Eu não vou falar que o STJ, julgado, mandar cópia, nada, porque ele pode pegar aquilo e levar para outro advogado. Né? E isso aí assim, em algumas profissões, infelizmente, a gente enfrenta isso. Vamos imaginar na execução penal. Ah, o que dá para fazer? Ó, dá para tentar, sempre de maneira muito objetiva, dá para tentar com que você saia daí para o semiaberto. Ah, qual a tese? A tese é que você preenche os requisitos. Ah, quais requisitos? Os requisitos estão lá na lei, todos lá. E agora, são muitos, mas a gente já fez a análise aqui e é possível, tá? Que você preenche os requisitos, a gente pode tentar. Agora, qual requisito, por qual forma, pedido, artigo de lei e tal, eu não entregaria tanto. Você pode ser um atendimento de excelência para que ele desperte. Cara, a doutora Rebeca é um atendimento, poxa, ela me falou o beabá aqui. Então você pode entregar muito sem entregar. Entendi. Você entende? Você acha que essa foi a sua Acho falha? que esse foi o erro em todos os atendimentos. Por quê? É, os atendimentos eles foram por indicação. E o atendimento, todos esses atendimentos, eles não são aqui do Rio, são de Minas Gerais. Por quê? Eu tenho dois clientes em Minas, então foi um dia que eu fui até lá presencialmente, foi até agora recentemente, do dia 23, e você tira um e de repente esse que vem já te passa uma indicação e você começa a fazer vários atendimentos. Então todos esses atendimentos, eles vieram por indicação, porque eu também tenho encontrado bastante dificuldade em relação à questão de regras, tá? Porque aqui no Rio funciona de uma forma, lá no outro estado que eu estou atuando funciona totalmente diferente. Uma das regras que eu fiquei bem surpresa foi em questão do atendimento. Aqui a gente atende de segunda a segunda no presídio. Lá a gente só pode atender de segunda a sexta. É, Então, essa questão de como funciona também de um estado para o outro, eu também fiquei com bastante dificuldade, tá? Mas em relação aos atendimentos, então você acaba tirando um, e aí eles vêm com papelzinho. Teve até um que me passou, olha, eu tenho dinheiro, me tira. E eu fui fazendo vários atendimentos, se eu não me engano, no dia eu fiz 8 atendimentos. Voltei para o Rio, e depois analisei todos, peguei os nomes, CPF, analisei todos os processos, peguei nome de familiar, só que eu não podia falar antes com o familiar, né? Porque eu tinha que primeiro falar com eles. Retirei novamente por videoconferência. E aí foi que foi o erro. Porque passamos, tanto eu quanto o meu outro colega que está falando junto comigo, passamos muitas informações. Muitas informações. E não na, fechamos. é,
Na execução penal, isso é absolutamente comum. Isso acontece. É aquilo que eu digo. Vamos fazer orçamento. Vamos fazer orçamento, vamos ver quem eles. Ó, quanto mais informação pega para levar para alguém. E essa questão do atendimento em si, são 3 níveis, né, que você deve observar: imagem, oratória e a persuasão. Uhum. Então a imagem é a imagem que você, como você se porta, né, como você se apresenta para, por exemplo, se ele tem que optar em contratar um advogado, ambos falam bem, boa oratória, mas um chega de calça jeans, Mizuno, tênis de corrida e sei lá, uma camisetinha de político. O outro chega de terno, bem vestido, tal, tem uma boa desenvoltura. Para o cliente, ele não entende lei, até por isso ele está contratando advogado. Né? Uns acham que entende, até que interferir, que é a nossa segunda conversa. Mas ele vai analisar pela forma que se apresenta. Então são 3 níveis que você precisa sempre observar: a sua imagem, a sua oratória e a sua persuasão, que aqui está no terceiro, a sua apresentação do seu trabalho, quando é no presídio, e quando é no seu escritório, a apresentação ambiente. Sim. Você não precisa atender num palácio, num lugar carérrimo, tudo de mármore, mas tem que ter um mínimo de organização. Sim. Senão não casa, sabe? Imagina, é igual, tem uma brincadeira aqui no meu estado aqui, um meme que eles fizeram, que tem um local aqui, que é uma balada aqui, que todo mundo vai. E aí tem uns caras lá com corrente de ouro, pede champanhe com foguinho e tal, e passa toda aquela panca, porque esse cara é milionário. E aí no vídeo seguinte, a menina aceita sair com ele, vai pra casa dele. Quando chega lá, ele mora num terreno baldio com uma barraca. E aí ele, não entra, fica à vontade. Sabe que não condiz uma coisa com a outra? Sim. Então, às vezes, você se apresenta muito, ou você se apresenta muito bem. Você vê ali o Mário chegando, ele tá de terno, tá tudo bonito. Mas na hora de falar, não, nós fomos, não sei o que, ela não sabe nem falar. Então veja que isso é muito poderoso, você saber trabalhar nos 3 níveis. Então, os 3 tem que estar muito alinhados. Que foi até um papo que eu comecei hoje lá no meu Instagram sobre o implante que eu fiz. Sim. Que é trabalhar a minha imagem. Não que você precisa gastar, se não fizer um implante capilar e ficar careca, quer dizer, não. É só uma conversa que eu comecei de cuidar da sua imagem. E não precisa fazer implante, não precisa pôr lente no dente. É só começar pela roupa que você veste ali. Precisa ser roupa cara, desde que você esteja alinhadinho. Olhar para um ambiente legal para você atender e desenvolver um oratório. É isso. Isso é o primeiro ponto, né? Que ali é a imagem. Depois você vai trabalhar a questão da oratória. Falar, uma visão, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, se você tiver oportunidade aí. Discretamente, é claro que você não vai usar isso pra nada, nem publica nem nada. Coloque seu celular em pé como se fosse uma audiência e se grava numa reunião com o cliente. Ou se grava, se for online, grava online também você falando com o cliente, depois assiste você falando. Eu corrigi muita coisa, porque quando eu tava no início, que já não é o seu caso, você já tá bem avançada, eu falava muito correndo. Parecia que eu estava desesperado para fechar com aquele cliente. Fala muito, rápido. Calma. É o cliente que está atrás de você. Sim. Então, assim, quando o cliente começar a falar também, dá uma de psicólogo, daí você entra tranquilo aqui, Eu não desvio. Ele pode falar assim, doutor, o outro advogado cobrou, você está pensando em cobrar 10. Doutor, o outro advogado cobrou 100 mil. Sou eu pulo na academia. Como? E eu sou 10. Não, agora eu vou aumentar isso aqui para 80. Mas você tá assim, Não, sim, E por dentro da pela, nossa. Eu 10, não, agora eu vou cobrar 80 desse cara, entendeu? Então, entendi. Tudo por fora, tá? É mais um caso que você vai, não mais um caso de desdenhar. É mais um caso porque você é muito experiente. E o que você implanta aqui, né? O que você pensa muito acaba, vai dar ruim. Aqui, eu sempre respirava antes e falo, eu sou o melhor advogado, não tem ninguém melhor que eu. Vamos. E pronto, faz o atendimento. Eu sugiro que você talvez, eu acho que você, a minha opinião, você fala super bem, bem comunicativa. Tem alguns colegas dentro da nossa comunidade que eu já conversei com eles, talvez falta um pouquinho mais de desenvoltura, que eu acho que não é o seu caso, a oratória é perfeita. Eu acho que o ajuste que você precisa fazer é só na questão da persuasão, a apresentação do seu trabalho, não entregar muito. Porque se você entregar muito, você acaba ficando suscetível, principalmente execução penal. Principalmente, isso é o principal. Então, nesses atendimentos, tinha fiança de 2.000. Nós falamos. Né, ele deve falar assim, não, então só pagar, ué. Nós falamos. Obrigado, doutora. Expliquei que não tinha câmera no local, expliquei porque tinham 4 réus, expliquei tudo nos mínimos detalhes, achando que eu iria passar confiança, credibilidade, até porque eles já falam, os meus clientes já me indicam, toda vez que eu consigo retirar. E um ponto muito importante, o que acontece? É o que eu falo da mudança de um estado para o outro, né? Nesse estado que eu estou atuando, que não é aqui no Rio, é muito...
a gente tem muita dificuldade. O portal da OAB, por exemplo, eu não consigo, por conta da minha OAB ser aqui do Rio. Aham. Então, eu não consigo marcar pelo portal. Só que eu consegui falar com vários contatos, busquei informação, no dia que estive lá, busquei, fiz parceria com outro advogado que estava lá, peguei o contato, então ele foi me direcionando. Então, hoje, eu sou praticamente assim, eu não sei se tem outros advogados, mas pelo relato desses clientes que eu atendi, ninguém retira para poder falar. Eles não veem advogado retirando para poder falar. E eu sempre estou retirando os meus clientes para poder falar de forma online. Uhum. Eu sempre marco o horário, o próprio diretor do presídio, ele permite, né, por ser de outro estado, tem que ser tudo certinho, pelas regras, só que isso, nossa, mostrou também um ponto positivo. Nossa, essa advogada está sempre ali, está sempre passando informação para os clientes, tem ali, eu consegui falar com assistente social para pedir, para liberar medicação, pedir psicólogo, passei recado para a família, tudo de graça. Isso que a gente põe, de graça, na faixa. De graça, contando que fecharia aquele contrato. Então eu fui além. Certo. Aí na hora que eu fiz a procuração, bonitinho, para mandar, eram 8, né? Depois, a gente já estava nessa fase já estava guardando sentença, e acabamos que ficamos com 6. Desses 6, nós conseguimos fechar 2 e só fechamos transferência. Desses 6, 2 têm audiência agora. Um no dia 17 e um no dia 25. Uhum. E nós passamos todas as informações. Esses que têm audiência, então, o processo ainda está em trâmite. Ainda está em trâmite, estão pela defensoria, mas passamos as informações. Não tinha câmera no local, esse daqui falou isso, peguei o depoimento no site de delegacia, li a denúncia, eu passei o ouro, entreguei o ouro para eles. Sim. E aí, sabe o que acontece também? Eles olham tudo isso e falam assim, bom, se tem tudo isso a meu favor, é fácil, então por que eu vou gastar? Deixa o defensor Exatamente. lá. Entendeu? Exatamente. Eu tenho uma política, doutora, de ser transparente com os meus clientes. Mas também não passar o intuito de que, é fácil, qualquer um faz. Porque na hora de pegar a bucha, a gente pega. E aí você é advogado, eu sou o advogado. Mas na hora que o resultado vem, não por nada, mas por nosso esforço próprio, porque a gente tava lá, a gente batalhou, aí qualquer um faz. Entende? Sim. Então o cliente, infelizmente, alguns clientes têm esse olhar, esse enfoque para o processo. Então, quando você tem que sempre fazer uma análise objetiva, não repassando muita informação, mas também deixando bem claro que são hipóteses. O juiz pode entender de maneira diferente, o que de fato é verdade. Você não está mentindo para ninguém para fechar um contrato. O juiz pode entender de maneira contrária. Como você já atuou no caso que a gente vai comentar aí, que até zerar uma, pela lei deveria ser aplicada uma coisa e não aconteceu nada disso. Então, de fato, a gente não tem vamos dizer, o direito, né, a advocacia e todos os processos não é uma ciência exata, que 2 e 2 é 4. Eu diria até que a gente tem um pouco de insegurança jurídica aí, porque a gente tem várias decisões, às vezes são acatadas, às vezes não. Então, é algo que pode acontecer. Então, sempre na reunião, não passar muito o que é, não, tem isso, e é a seu favor, eu falo, pô, você é fácil, por que eu vou gastar? Agora a gente já sabe, já estão instruídos para audiência. Sim, exatamente. E aí você tem que achar o meio termo, em que sentido? Para não gastar dinheiro e nem muito tempo nessas análises. Por quê? E eu diria que o cliente da execução penal também é folgado. Muito folgado. Doutora, você não pode ver tal coisa para mim, tal coisa para mim? Eu posso, desde que eu vire seu advogado, e a gente acerte honorários. Doutora, mas é só ligar. Não dá, porque depois meu nome vai ficar registrado como seu advogado, se a gente não tem um contrato, como é que a gente faz? Sim. Fala isso. Meu nome vai ficar registrado lá e eu tô ligando. Todo o presídio tem registro de quem eu visito, para quem eu ligo. Então eu vou ligar lá, vou ficar como seu advogado e nem sou. A gente precisa ter um contrato antes, eu não consigo fazer isso. Tem que ter essa conversa. Só uma observação. Eu fiquei até com essa dúvida, tá? Sobre essa questão de captação de cliente. Perfeito. Porque eu cheguei, um policial penal chegou a me passar que, doutora, isso não pode ser captação de cliente. A doutora está falando com o seu cliente, aí o meu cliente ele acaba trazendo indicações e depois eu peço para retirar. Ele me informou que seria captação de cliente. Isso uma captação correto ilegal? Ou não? Uma captação ilegal? Ele falou que seria captação de cliente, eu não poderia ficar fazendo essa captação. Sendo que são indicações. Não. Eu posso atender o cliente mesmo sem ele ser o meu cliente, sem eu ter procuração? Para tentar fechar ou não? Você pode falar. O que acontece?
É diferente de você pegar a lista de todos os presidiários, de todos os internos dentro da unidade prisional e chamar um por um. Você tem advogado? Quer que eu seja seu advogado? Isso é uma coisa Sim. que eu também não concordo. Sim. Agora, se você presta um bom trabalho para o seu cliente e fala, ó, pega a doutora, que a doutora é excelente. Então eu vou indicar ela, beleza. Fulano, Ciclano, Beltrano e alguém lá quer falar contigo. Quer falar Sim. com você. Não, eu quero falar com a doutora. Qual é a infração do código de ética? Nenhum. Se alguém te indicou e a gente trabalha, os melhores clientes são indicados. Sim. Que alguém já pegou o seu serviço, gostou, indicou para outra pessoa. Agora, indicação é ilegal? É. Não. Enfim, mas mesmo ele falando dessa forma, né, ele ainda assim, ele permitiu que eu fizesse todos os atendimentos e permite até hoje. Uhum. Então, não, eu só fiquei preocupada em relação a isso por conta dessa observação que ele fez. Inclusive, no dia que eu fui presencialmente, quando eu fui atender, eu pedi para atender, acho que 3 clientes, se eu não me engano. Mas você reside próxima a lá? Não, é isso é em outro estado. Então, Eu mas saí daqui, fui fazer um atendimento em outro estado. tudo na faixa? Em outro Tudo de estado. graça? Não, um cliente já é meu. Então, eu fui fazer tá. esse atendimento e desse atendimento, Não, perfeito. como eu já tinha feito atendimento virtual, surgiram mais 2. Se eu não me engano, foram 3 inicialmente. E esses que vieram já passaram, olha, retira fulano. Aí, quando eu fui pedir novamente, olha, eu vou precisar retirar quantos, doutoras? Aí eu falei, mais tanto. Isso tudo, eu falei assim, eu preciso falar com meus clientes, eu resido no Rio de Janeiro, eu tenho muita dificuldade, depois para falar online é complicado. Doutora, vai ter que esperar um pouquinho, me deram um chá de cadeira. Aí eu deram pergunto, quer trabalhar? Quer ficar chamando um monte de gente? Não vai ficar falando que é captação ilegal, que não sei o que. Não dá muita história. Fiquei esperando, aguardei um pouco, fui na assistente social, conversei com a assistente social do meu cliente, a própria assistente social falou, doutora, negativo. Pode ir lá no setor, que eu não me recordo o nome, fala com, também não me recordo o nome, e qualquer coisa fala até com o diretor do presídio. Sim. A doutora pode entender quantos clientes. Sim. Eles estão te indicando. Aí, nessa situação, eu consegui, imediatamente, quando eu fui falar com o diretor, ele, não, tá acontecendo tem alguma informação errada aí, doutora. Tem alguma informação errada. Já passou os números, os nomes? Eu já passei. Tá, chamou no rádio ali e imediatamente eles já conseguiram retirar os clientes para poder atender. Mas me deram um chá de cadeira. Então, assim, a gente encontra muita dificuldade, até mesmo com... Às vezes você tem uma pessoa que te atende muito bem e tem uma outra que ali atrapalha o seu serviço, que te deixa ali, né, para você desistir. Eu quase voltei para casa sem atender esses clientes de forma presencial. Acontece. A dificuldade das portarias, das regras de cada presídio, se você levar a ferro e fogo, você pode atender seu cliente a qualquer momento. Mas pergunta se o advogado vai 2 horas da manhã no presídio para atender cliente. Não vai. Não tem como. Só que aí tem algumas situações que eles limitam por pavilhão, hora que vai estar no sol, hora que não vai estar. Tem essa alternância. E é difícil você chegar lá, acionar o AB, e vai entrar com processo para conseguir ver seu cliente, que às vezes nem é seu cliente. Exatamente. Né? Nem tinha fechado, né? Pois é. O que eu costumo fazer nesses casos? É igual falar assim, ó, a polícia, ela tem que te proteger 24 horas. Agora, eu te pergunto, você sai na rua à noite aí, alguém vem te assalta e a polícia não tava lá. É uma utopia falar que a polícia vai estar 24 horas lá. Verdade. E é uma utopia falar também que as regras vão ser seguidas. E, enfim, nós temos essa problemática que tem que adaptar. Não concordo, mas é o jeito que está hoje. Então a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. Né? Enfim, eu sempre ligo na unidade, vejo o horário de atendimento, faço tudo isso antes de deslocar até lá. Para que eu tenha as informações adequadas e eu já, quem que você vai atender? Fulano, Beltrano, assim, qual que é o horário aí da unidade prisional, por gentileza, blá, 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 blá. E aí eles vão falar. Eu fui no presídio antes da virada do ano, falar com o cliente, e aqui a AGPEN é um órgão responsável pelas gerenciar as unidades penitenciárias. Eu fui lá pela manhã, próximo ao almoço, faltava 1 hora para o almoço, eu cheguei lá, doutor, não dá para atender agora, que nós estamos fazendo uma greve, tá com um pouco servidor aqui, e aí não dá pra chamar todo mundo. E tá demorando 2 horas, acho que agora de manhã você não vai conseguir falar. Pior da baiana, gritando, eu quero, vai acionar o AB. Não ia dar em nada, porque até o AB chegar, até tudo ia dar o horário da tarde onde eu deveria voltar. E aí eu voltei na parte da tarde. Aí eu peguei e voltei com o livro. Eu sempre ando com um livro físico pra eu ficar lendo, pra passar o tempo. O celular não pode, mas o livro físico pode. Aí eu dou o livro, se quer olhar, não tem nada dentro, é só pra eu ler mesmo enquanto eu espero. Aí eu cheguei com o livro na mão, o servidor tava me olhando. Fulano de tal. Tá, você veio de manhã, eu vim?
Ah, então tá, doutor, vai demorar um pouquinho. Eu falei, não tem problema, fica tranquilo. Eu sei que vocês estão na reivindicação de vocês, tá tudo bem. Eu trouxe até um livro aqui, eu vou sentar aqui quando ele vir, você me chama. Tô tranquilo, tô esperando. Aí ele ficou olhando pra mim assim, não, doutor, peraí. Ligou, falou, foi 15 minutos que o cara tava lá. Então, é assim, a gente tem que lidar com tudo e com todos e com pessoas também, tratamento de pessoas. Verdade. Isso é comum. É a mesma coisa de eu chegar na delegacia e chutar a porta da delegacia. Eu não tenho que, por exemplo, se grita ou se ofende um direito do meu cliente, eu não vou ficar quieto. Mas eu não preciso chegar batendo tudo que eu sou advogado, me respeita, tudo cordialmente, desde que não infrinja as suas prerrogativas do seu cliente. Se abre muito mais porta do que chegar e, por exemplo, briga em audiência. Juiz ou qualquer autoridade está desrespeitando. Nós vamos ouvir. Eu tenho uma que talvez eu aconteça. Que eu vou pleitear a expedição de uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outro estado. Decisão do STJ que o réu não pode ser interrogado, mesmo com a expedição de carta precatória. Precatória não suspende o andamento do processo. Podem ser ouvidas todas as testemunhas, menos o réu. Porque o réu tem a prerrogativa de ser ouvido por último, mesmo diante da precatória. Tem juiz que não aplica isso. Então eu vou ter um problema. Sim. E eu já prevendo esse problema, eu já começo a me movimentar para isso. Quando o juiz designa, a minha briga é no papel, não é pessoalmente, é no papel. Saiu dali, o juiz é um ser humano, eu também, e a gente fala, não, minha briga é no papel. Então, antes dessa audiência, já prevendo, e eu não deixo o negócio engrossar no ato. O que eu faço? Eu já prevendo o que vai acontecer, eu vou lá e me manifesto antes. Segundo entendimento desse por isso requeiro a Vossa Excelência, que com base nesse entendimento, cancele o referido ato e remarque para depois do retorno da carta precatória. Se o juiz indeferir, eu já subo com habeas corpus, tudo briga no papel. Quando tem audiência, eu vou me manifestar de novo na audiência. Para aquela nulidade algibeira, né? Que você manifesta só lá na frente para ganhar tempo. Então, manifesto tudo. Eu fui ouvir... Tinha uma audiência também que o meu cliente faltou testemunha. Meu cliente está solto, faltou testemunha ali para comparecer no ato. Ou seja, não seria interrogado, porque eu não vou deixar meu cliente inverter a ordem e ser ouvido. Sim. E aí, meu cliente, quando ele não vai ser interrogado e ele também já sabe o que as testemunhas vão falar, não precisa ir. É direito dele. Inclusive, tem juiz que decreta a prisão preventiva quando não vai. Aí tem casos e casos, né? Quando ele é agraciado com a liberdade e, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos, aí isso é um compromisso que ele fez para estar em liberdade. Ele tem que ir. Agora, no caso do meu cliente, não houve prisão, não houve nada. O direito ao silêncio dele abrange também o direito, se ele quiser, de não ir no ato. Só que aí é um direito dele. Só que eu vou fazer isso no dia da audiência. Chegar lá, cadê seu cliente, doutor? Não veio. Por que não veio? Então, eu sempre faço pedido antes. Tendo em vista, blá, blá, blá. A juíza que estava anterior, ela estava grávida de uns 7 meses, acho que ela saiu de licença, e eu sempre fazia os pedidos e ela só autorizava. Aí entrou um juiz substituto. Aí não sei como é que lida, uma comarca diferente, fiz o mesmo pedido. Ele, sugiro que o réu não falte ao ato, pois as testemunhas, apesar de não intimadas, podem aparecer de repente na audiência. Mas, de qualquer forma, é um direito dele ir ou não. O juiz colocou. E é isso que acontece. Sim. Só que eu vou pagar para ver? Aí meu cliente tem a prisão decretada, mais trabalho para mim, eu vou ter que corrigir um problema meu. Eu não tenho nem como cobrar do meu cliente, eu vou te cobrar um HC aí. Pô, a cagada foi minha, com perdão da palavra. Então, prever é melhor atos, prevenir. Prever atos e remediar situações para o impacto ser menor. Se vai bater, tenta frear um pouco. Então, essa questão do atendimento, eu sugiro que você faça essas observações para que você tenha uma efetividade. Eu tenho um outro cliente desse mesmo estado para poder atender. E ele já está até trabalhando aqui fora. E me passaram o nome dele, tudo, para poder fazer esse atendimento. Como eu farei esse novo atendimento agora? Tá, perfeito. Porque eu já preciso retirar. Ele está respondendo ao processo preso? Preso. Só que ele trabalha aqui fora. Tá, ele está respondendo, ainda responde o processo e está preso. Sim. Tá, perfeito. Se ele responde o processo da preso, você vai tentar ali uma revogação, um HC, o que você vai tentar? O objetivo é defendê-lo no processo ou tentar a soltura dele? Eu ainda não sei porque eu não analisei o processo. Por conta de todas essas situações, eu antes de até peguei o nome dele, peguei tudo, já baixei o processo, mas diante de tudo isso que eu passei, de ter trabalhado de graça, eu faria o que primeiro? Eu analiso o processo, de fato, vejo o que eu posso fazer e te retiro para o atendimento, ou já atendo ele, verifico o que é para depois analisar. Porque eu fiz totalmente o contrário, né? E trabalhei de graça. Nesse caso em específico, eu olharia, quando o processo está em trâmite, 2 vertentes você pode trabalhar. A tentativa de soltura dele, né? E aí ver se já foram feitos pedidos
quais teses foram utilizadas. Porque, por exemplo, se já foi a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, Sim. hipoteticamente, vamos pegar esse exemplo. Entrou pedir de revogação dizendo que não tem garantia da ordem pública, negado. HC Tribunal de Justiça, negado. HC STJ, negado. Você não vai reiterar o mesmo pedido. Sim. Tá? Não, tem pedido objetivo e pedido que não é objetivo. Como, por exemplo, por conveniência da instrução, ele está sendo mantido preso. Por quê? Porque ele ameaçou testemunha fulano de tal. Aí eu pergunto, se essa testemunha já foi ouvida, ainda persiste esse fundamento? Não, porque não tem mais como ameaçar para não falar tal coisa que ela já foi ouvida. Então cai por terra. Agora, a garantia da ordem pública é um fundamento que acompanha o processo inteiro. Entende? Então, você não pode reiterar o mesmo pedido. Então eu checaria se dá para fazer algum pedido de liberdade. Porque, por exemplo, a garantia da ordem pública já foi debatida, mas de repente, pelo tempo, tem o excesso de prazo. E ele já tá saindo para trabalhar, né, aqui fora? Mas não entendi. Ele responde o processo e ele está saindo para trabalhar? É, trabalho externo. Semi? Ah, não. Ah, tá. É trabalho externo dentro do presídio. Isso. Mas ele está no regime fechado? Não. Tá, porque é o seguinte, a preventiva ele fica semelhante ao regime fechado. Ele pode ter trabalho lá e tem o trabalho interno e externo. O trabalho externo é bem excepcional. Mas não é o Então, que ele tá no externo. E esse trabalho externo não é igual no sendo aberto, que ele sai para trabalhar na empresa e volta por conta. É tudo Sim. monitorado, com escolta. Sim, é assim? sim. Então ele está no trabalho externo, então. Então essa questão da ordem pública aí também cairia por terra, né? Ou não? Porque Não. ele é escoltado, né? Não, a ordem pública não tem relação com essa questão do trabalho dele. A ordem pública vai ver o risco de reiteração da conduta. Ou é uma gravidade em concreto, como, por exemplo, aquele caso que nós tivemos no Brasil, bem drástico, o cara invadiu uma escolinha de criança e matou criança facada. Sim, sim. Isso aí é um cara que, no mínimo, ele não bate bem da cabeça. Então, se você colocar ele em liberdade, quem me garante que ele não vai procurar outra criança, creche e tal? Então, aí eu tenho acentuado uma gravidade em concreto. Sim. Ou aquele autor que mata a vítima torturada, oculta o cadáver, esquarteja, esconde, enfim. Coisas que vão suplantar o tipo penal. Agora, se é natural o tipo penal, por exemplo, ele atirou em alguém e tentou matar a pessoa. Mas como se deu? Ele chegou do nada e atirou? Ou ele foi agredido e sacou a arma e atirou? Porque daí você vê uma... Não que é natural ou tranquilo você atirar contra alguém e tentar matar, mas está dentro dos contornos do tipo penal. E aí não teria uma gravidade em concreto acentuada para justificar a prisão. Isso quando a gente fala em gravidade. Ele é primário, mas decreta com base na garantia da ordem pública por causa da gravidade. Agora, risco de reiteração da conduta, antecedentes criminais e, em alguns casos também, dá para ser analisado a questão dos atos infracionais se ele tiver. A depender da situação. Tem que ter proximidade. Se for ato infracional muito antigo, aí não pode. Não tem um tempo determinado, né? Não. E aí a garantia da ordem pública se perpetua no tempo, não tem um limite. É porque realmente eu baixei até o processo, mas cheguei a ficar até um pouco desanimada por conta desses atendimentos, que eu não quero cometer os mesmos erros. Tá. Eu acabei dando volta e não te respondi. Não. Mas só te respondendo. Olha se dá para fazer algum pedido de liberdade em favor dele. Tá. Ponto 1. Né? O pedido de liberdade, que eu digo, é todos, né? Sim. Revogação, HC, o relaxamento se tiver excesso de prazo, porque é uma cobrança que você vai fazer. Por exemplo, fala para ele, você já tá um tempo preso aí, tem uma tese, você não fala excesso de prazo categoricamente, eu vou falar, tem uma tese que você não pode ficar preso muito tempo. Então, como já tem um tempo razoável que você tá preso, dá para tentar tirar você porque o processo não tá tramitando, e o juiz é obrigado a tramitar no menor tempo possível. A questão é que ele já, igual essa indicação quando veio, esse meu cliente já falou, já passou o prazo dele, ele já pode sair. Então, eles lá dentro, eles já acham que sabem tudo. E aí você tem que contrapor ele. Já passou o prazo. Mas é o seguinte, não é um cálculo aritmético ou um cálculo matemático, que está ali no código de 30 dias, no 31º você é ilegalidade, você sai. Porque tem uma questão dos tribunais superiores, aí você cita. A ministra Carmen Lúcia, nem é o presidente. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, na STF, da turma tal, ela tem um entendimento assim que é predominante em todos os tribunais. Agora, se você observar o ministro Sebastião Reis do STJ, que é um parâmetro bom para gourmetizada, entendeu? Se você observar o parâmetro ali do ministro Sebastião Reis, do STJ, que é muito difundido, ele já estabelece outro tipo de prazo. Então, por essas duas vertentes, seja STF ou STJ, que vai repercutir em todas as esferas inferiores, ainda não dá para fazer esse pedido para você. Porque nós teremos que analisar outros pontos, enfim, dar uma gourmetizada, assim, dar uma viajada. Sim. Cita o primeiro ministro a lembrar. Entendi. Dá uma... Entendeu? Isso mostra... Aí você está mostrando um atendimento de excelência em falar o que precisa ser feito. Entendi. Aí, então, essa primeira questão é verificar se há alguma possibilidade de pedir, né, para ele
responder em liberdade. Isso. Sobre Aí a questão só de observar atendimento. se já foi feita HC, revogação, blá blá blá. Tá, E tá. do processo principal, você olha para ver se já tem audiência designada, quando vai ser audiência de instrução, e toda vez que você for conversar com o cliente, dá dados definidos. Por exemplo, ó, a sua audiência vai ser 3 de outubro, às 17 horas, lá na 7ª vara. A juíza lá é a tal. Então, assim, eu andei levantando informação sobre ela, não é uma juíza muito tranquila. Entendeu? Então, nesses Entendeu? casos desses dois clientes com audiência marcada agora, no dia 17 de 25, eles já são reincidentes. Então, eles já conhecem os juízes, eles já sabem a forma, Ah, entendi. sabe? Então, eles já passam essa informação. Ah, eles já sabem como é a. Eles já Sabe? sabem, nesses Tá. casos que eu peguei, não daria, nesses dois, Uhum. não daria para utilizar. Então, como é que eu me senti? Eu passei todas as informações para esses dois casos, eles vão para a audiência, eles já sabem, eles já foram instruídos e eles já sabem o que tem a favor e o que tem contra. Nesses casos aí você mencionou até câmera e testemunha. Em vez de mencionar objetivamente câmera e testemunha, fala assim, ó, não, a meu ver não tem prova ali. Ou tem elemento ali que dá pra falar que é nulo tudo. É nulo tudo, fala assim, é ilegal tudo. Então a tese seria trabalhar essa ilegalidade. Mas não apontar, foi olhar tal, o testemunha falou tal, tem uma câmera assim, assim, assado. Beleza, obrigado, doutora. Defensora? Ou defensor? Pois é, ativo. Pois é. E aí acontece isso. Nesse caso, faça reunião com ele. Toda vez que você está numa conversa em que você fala dados objetivos, tende a passar mais veracidade. Não que você vai mentir para o cliente, mas quando você fala dados concretos, por exemplo, eu lembro do meu último, eu lembro nas últimas férias que eu nadei no Rio e tal. Isso é uma conversa. Eu lembro das últimas férias lá na cidade de tal, eu tava num rio, o rio era azul, lindo. O nome do lugar foi Paraíso das Águas. A gente pagou tanto para entrar. Quanto mais especificidade, mais veracidade vai aparecer no que você está falando. Só que lembra, especificidade sem entregar o que vai ser feito. Sim, sem dar o caminho das pedras. No dia tal, você vai ter uma audiência assim na 7ª vara. Pela análise do processo aqui, eu identifiquei uma ilegalidade flagrante. Qual é? A forma como prenderam você. Mas o que aconteceu? É ilegal o que eles fizeram. Por quê? Porque não agiram de acordo com a lei determina. Entendi. E aí surge ali a possibilidade de a gente debater, mas qual tese, doutor? Aí a gente vai ter que trabalhar melhor na audiência. A minha análise agora foi mais ampla para poder conversar com você, para ver se era possível trabalhar essa tese. A partir do momento que a gente fechar o contrato, aí eu vou vir com um relatório completo para você. Entendi. Que agora a gente vai analisar a possibilidade da tese. Eu analisei, com base no que eu vi. Só que agora, numa próxima reunião que a gente fizer, eu já vou te falar tudo que dá para ser feito, pá. E eles costumam passar já telefone de parente. O que seria ideal? Falar com alguém da família ou falar primeiro com eles? Porque nesses casos, a maioria desses casos que eu atendia, o dinheiro é deles, eles só mandam pagar. Já atendi cliente dessa forma e eu não gosto de entrar em contato. Parece que eu que estou querendo fechar a família, né? Doutor, é o número liga para mim. Não. Porque sabe o que acontece? Muita execução penal também, eles começam a pedir isso, aquilo. Liga lá, faz tal coisa. Não. Eu sou advogada nesse processo, eu vou lidar juridicamente. Estou te fazendo uma proposta. Se é o fulano de tal que vai tratar comigo, eu peço a gentileza de você pedir para me ligar. Como a gente não tem um contato fechado, coloca. Pode até soar uma captação ilegal, eu posso responder na OAB. Entendi. Então, o problema é que eles não têm essa... Eles não têm. A pessoa mora em outro estado, tipo, não vai visitar ele. Não vai. Eu tô com um da transferência que... E como que a pessoa confia se você é advogada mesmo e deposita na sua conta? Não entendi. E como que a pessoa confia em você ao ponto de depositar na sua conta, de repente, o valor dos honorários? Então, esse é o problema. Ninguém depositou nada ainda. Entendi. Esse é o problema. Fala pro fulano que fulano vai pagar, vai fazer isso. E realmente, das transferências, realmente aconteceram. Só que os outros não aconteceram. Tá. Eu não gosto. Mas casos extremos em que, de fato, ele tá isolado lá, não tem com ninguém para falar e tal, eu até relevo, porque é um contrato e tal, no horário. Mas eu não costumo ligar, não. Eu não gosto. Eu só sempre dou a perspectiva que quando a gente inverte a ordem das coisas, a gente fica atrás do cliente, a gente não é valorizado, sabe? Sim. Então eu não gosto desse ponto de não ser valorizado. Eu tô começando a falar não. Por exemplo, esse meu cliente que me indicou, eu tive contato com ele, até perguntei, falei que fiquei muito surpresa, porque a gente já tinha tratado tudo. Aí ele foi e falou, doutora,
ele já sabe o que tem que fazer, né? Ou seja, eu passei a informação e eu falei, não, mas tudo bem, foi uma indicação sua. Os próximos atendimentos, eu te agradeço pelas indicações, mas eu vou selecionar. Ah, mas fulano queria falar com a doutora porque ainda... Aí eu falei, não, esse cliente já não é mais interessante. Sim. Eu não tenho interesse mais de pegar. Agora falta menos de 10 dias para a audiência dele. Ele não quis assinar minha procuração, não efetuou nenhum pagamento. E ele quer que eu retire ele para poder falar com ele, para poder fechar e eu me preparar para a audiência. Ele não tem mais interesse. Continue me indicando, mas eu vou pedir só que você selecione. Realmente, de fato, eu sei que é complicado aí dentro, mas realmente, de fato, aquele que você vê que quer informação mesmo, aquele que você vê que tem possibilidade de fechar. Você pode fazer desse cliente seu um bom captador para você, tá? Eu não Sim. diria captador, porque ele é o seu cliente e está te indicando outros clientes, então isso é ok. Nunca, em hipótese alguma, eu sugiro que você fale assim, vamos, se ele fechar o contato comigo, eu te dou um percentual. Tem advogado que Não, faz isso. jamais. Jamais faça isso. Mas você Jamais. pode beneficiá-lo de outras maneiras. Por exemplo, ele Sim. está te indicando o cliente e por cortesia, para ajudá-lo, fala, olha, você tem um pedido de progressão aqui. Então o que acontece? Eu vou fazer para você, né, a título gratuito, pro bono, para te Uhum. ajudar. É uma ajuda que você está Sim. dando dele porque ele está te indicando o cliente. Não é se ele Sim. falar, Fernando, do que você me mandar, eu vou te dar dinheiro. Não dá dinheiro não. Mas, sabe, um cliente que O te ajuda. som. Cortou? Agora voltou. Tá cortando. Deve ser meu sinal de internet que não tá muito bom. Mas, Esse cliente, inclusive, eu consegui todos os atendimentos dele com assistente social. Eu consegui, inclusive, solicitar novos documentos. entendi. Identificação, identidade, CPF, certidão Uhum, de nascimento. Então, eu acabo sempre, de alguma forma, também beneficiando ele. uhum. Fazendo um pedido extra, sem cobrar nada em troca. Perfeito. Se ele tá te indicando um cliente, é como se fosse uma cortesia que você tá fazendo para ele. Sim. Entende? Mas ele tem que começar a fechar esse contato também para as cortesias, senão você tá trabalhando de graça pros outros e para ele. Pois é, a minha dúvida nesse novo atendimento, e, por exemplo, faça esse atendimento, falo, porque ele está ali preso, a pessoa está ali presa. Então, de qualquer forma, eu tenho que falar com o familiar. E na maioria dos casos, esses desse estado, eles não parece que eles ficam muito abandonados, ficam largados. São pessoas que, assim, parece que já tem um costume que isso acontece com frequência na vida deles. Então, os familiares, eles ficam mais ausentes. Um, por exemplo, da transferência, leva um dia e meio para chegar, ele só tem a avó por ele, tem 70 e poucos anos. Sabe o que eu faria para ter um. Você já ligou para algum parente e ficou duvidando se você era você, se era golpe? Não, Não? pior que não. Não? Pior que Todos. não. Tá. Pior que não. O que eu faria, tá? Talvez. É porque. Não sei se seria efetivo, porque você tem que convencer o cara que tá preso, que é ele que Sim, determina, né? Porque, por exemplo, tem exatamente. casos. Google Ads, tá? Google Ads Assisti todas as aulas, só Aham. falta a última aula para poder, que é a aula que ensina mesmo. Que é a do. Mas já assistia. Então, o Google Ads, você tem que fazer uma. Como é que. Uma. Não é uma aproximação, me fugiu a palavra aqui agora. Você vai recepcionar o lead que quer falar com você. Sim, Então, é diferente você ficar. O cliente online, que você fica falando com ele pelo WhatsApp, aqui o CRM, tudo que acontece no meu escritório, ele vem num filtro e eu sou a última parte, quando vem falar comigo, é por vídeo. Então, quando o entendi. cliente abre, é como se fosse aquele telemedicina que está muito alto agora. Sim, sim. Então, ele abriu ali, tô eu aqui. Tudo bem, fulano? Ó, tô vendo o seu processo aqui. Informações objetivas, pá. Vai fazer tal coisa e tal. E aí, e no meio, você dá umas pitadas de. Por exemplo, se ligou para mim um homem de meia idade, ali, uns 40, 50 anos. Ele é pedreiro. Aí ele abriu assim, ó. Doutor, me desculpa, eu tô tudo sujo aqui que eu tô na hora. Eu falei, ei, fica tranquilo, normal. E aí tá levantando o quê? Casa? O que você tá levantando? Ah, doutor, tô levantando uma casa. Aí, mas você é aquele pedreiro ponta firme ou você fica só tomando tereré o dia inteiro? Aí ele já ri, já dá uma quebrada, entendeu? Você tem que se moldar, navegar conforme. É que, pra mim, Se já é algo adaptar a cada natural. cliente, né? Você tem que surfar a onda dele. Sim. Se, por exemplo, a dona Maria que vai pedir, ai, minha filha, a doutora Rebeca, ai, não sei o que, você olha assim no fundo, assim, do vídeo um crochê. Tô vendo aí no fundo aí crochê. A senhora faz crochê? Faz. Ah, mas a senhora faz esse tapete bonito? Abertura, entendeu? Aterrissar. Pior que eu consigo fazer isso, eu consigo. Por isso que eu fiquei muito frustrada. Porque quando eu saí dos atendimentos, eu falei assim, tá fechado. Eu falei, tá fechado. Eu saí muito bem, eu achei que fui muito bem nos Aham. atendimentos. E, de repente, todos, praticamente, que foram da mesma cela, recusaram assinar a procuração. Eu falei, oi, como assim?
Eu já tinha tratado com familiar, já tinha tratado com todo mundo. Só fui finalizar e de repente eles não assinaram. Pois é, pois é, mas Entendeu? acontece. Infelizmente Acontece, faz acontece. parte, né? Faz parte. Só aprende quem vive. Só E o aprende erro é quem passar vive. informação demais. Realmente, de fato, então, eu já tinha identificado o erro, passar informação demais. É não ser o mais objetivo, fazer um atendimento bom sem adentrar muito em tese. Porque eles querem adentrar. Eles Sim. querem saber sobre agravante, eles querem saber sobre Mas e tudo. essa agravante? Ah, agravante que o Ministério Público colocou pra você, dá pra afastar? Dá. Com qual tese? Eu dei uma olhada É, ali no processo e eu vi lado ali. Para fazer esse atendimento contigo, a gente vê a possibilidade da tese. Eu identifiquei alguns depoimentos ali que talvez ajude. Não estou garantindo que vai ajudar, mas talvez ajude. Ah, mas qual depoimento? Aí eu preciso me aprofundar mais. Né? E aqui eu analisei o processo para ver a possibilidade da tese para mim falar com você se você quer fechar. Mas isso a gente vai trabalhar ao longo do processo, sempre foge na tangente. Igual o sabonete. Cadê a tese? Cadê não sei o que? Tô pulando. é. E uma outra coisa que eu observei também, eu sempre deixo bem claro. Ah, doutora, quais são as possibilidades? Me fala um percentual. Eu consigo sair, eu não consigo, não passo percentual, eu não prometo nada. Eu Isso. falo que a gente tem possibilidades, Isso. caminhos, mas eu nunca prometo. Eu ainda falo assim, se alguém está te prometendo alguma coisa, eu não me responsabilizo, mas no meu trabalho eu não te prometo. Eu te prometo te prestar um bom serviço, fazer tudo que eu puder fazer. A minha intenção é a sua absolvição, porque é a minha OB, é o meu nome, né? A Boa. sua vitória é minha vitória. Eu sempre utilizo sempre essas questões, esses argumentos. Mas eu Exato. não prometo. Mas eles insistem em querer saber percentual. De 100, me fala aí, 70, 80. É uma situação que eu fico um pouco balançada em relação a isso. Então, não, negando, não passando nenhum tipo de percentual, porque realmente é algo que a gente não tem controle. Não tem controle. Quando o cliente insiste muito, tem determinados casos que falou, cara, a chance é de um processo comum, 50 para ficar, 50 para não dar. Que dá elas por Boa. elas, né? Ah, mas qual Uhum. a chance disso aí? Ó, 50-50. É uma chance de qualquer processo. E aí, o que acontece? E aí você traz para você. É 50-50, mas eu vou trabalhar para a gente subir aí para 80-90. É isso, o meu Entendi. trabalho é esse. Porque o juiz ele pode olhar um caso, ele pode interpretar de diversas direções, formas e jeito. Se eu você e o juiz olhar um acidente de carro na esquina, cada um pode achar que um tá certo. Pode ser quem bateu, quem teve o carro abarroado, enfim. O que é nosso trabalho é levar para o juiz mais e mais informações, apontar elementos e provas para maximizar a nossa oportunidade de êxito. Então a gente Sim, está no processo 50-50. O meu trabalho aqui é levar essa possibilidade, que eu não estou garantindo nada, para 80%, 90%. Esse é o meu trabalho. sim. Tá? Entendi. Eu acho que fica legal, assim, porque tem cliente que. O percentual acho que é geral, tá? Porque para mim também pergunta. Qual que é a chance, É. doutor? Não sei o quê. Não, chance. Nossa, porque o outro advogado falou que ia me tirar na audiência, o outro advogado falou que ia me tirar. Eu falei, ó, não respondo pro outro advogado, pro outro profissional. É, E eu não te prometo fala. nada. O Te outro, prometo que você não o outro trabalha. profissional é o outro profissional. Eu não comento o trabalho que foi feito. O meu daqui para frente vai resolver o problema. Sim, Eu, se ele tem alguma tese, alguma coisa, eu desconheço. Porque para mim, eu vou trabalhar para tirar você. Vai sair na audiência, não vejo uma probabilidade grande de sair na audiência. Pode ser que a gente tenha um resultado positivo. Mas sair na audiência, eu acho um pouco difícil de conseguir. Mas se você quiser algum advogado que vem mentir para você que é igual ao outro, eu não sou eu, pode procurar outro. Eu já mando assim, dele você já dá um sustão assim, sabe? referente a esses atendimentos, Ah, como eu já faço os atendimentos de forma gratuita, né? uhum. É, numa próxima, cobraria ou não? A questão da cobrança para atendimento já começa com uma barreira. Ao mesmo a gente tem Sim, aquela dualidade. Se eu não cobro entrega demais, eles pegam informação da outra pessoa. Mas se eu cobro o atendimento, também é uma barreira. Por quê? É como se eu surgisse na sua frente. Doutor Rebeca, quer comprar panela? Estou vendendo panela. Você quer comprar? Ó, é R$ 20 cada panela. Mas, pô, eu nem vi a panela. Eu nem sei quem que é que está vendendo. Então é uma barreira de entendi, entrada. Por isso, por exemplo, entendi, isso acontece muito no Google Ads, tá? Muito. entendi. E qual que é a barreira que eu quebro com isso? Que ó, é a quebra de objeção. No chamada de vídeo. Que ele vai Uhum, conversar comigo, ele vai falar comigo. Então, assim, cobrar o atendimento seria o mundo ideal. Mas eu vou falar pra você que por experiência própria já começa com uma barreira de entrada. A não ser que você cobre uhum, assim, ó. É, fala, ó, nós temos alguns tipos de atendimento aí, sei lá. Você quer um relatório do processo? Ou você quer o custo? Pelo menos o custo que você tem para deslocar até lá. Se uhum, você tem um parceiro, eu não sei se esse parceiro seu vai ser parceiro para atuar no processo ou só fazer diligência para você. Se for só fazer diligência, aí você tem que pagar ele, não tem como. Mas se fosse parceiro sim, para atuar no processo, fala, manda um parceiro ir lá. Se ele é da cidade, ele vai gastar menos do que você sair da sua cidade para ir lá.
Da última vez esse parceiro me cobrou um valor bem considerável. Uhum. Bem considerável. Legal. Entendi. Então, o primeiro passo aqui é analisar e verificar se tem como, você já tem algum pedido de liberdade, algum HC, certo? Certo. Tem faixa de prazo e tal. Tiro ele É, para conversar. tira para conversar, explica, analisa. Fala, ó, seja bem sincero, já foram feitos todos os pedidos de liberdade em favor e seu favor. E se eu precisar fazer um novo pedido, mesmo a meu ver não sendo possível, eu vou ter que te cobrar. Então isso vai Sim, encarecer os honorários e eu não acho que é o caminho pra gente seguir agora. Porque você já está preso há um tempo e tal, eu acho que não vai ser efetivo. Nós teremos mais efetividade trabalhando dentro do processo com as teses do que aqui. Aí você já estabeleceu uma ponte de confiança com ele. sim. Porque pra mim, se você quiser, eu entro. Pra mim é interessante, eu vou ganhar pra isso. Só que eu não vejo isso, minha advocacia é diferente. Eu vejo que eu posso, a sua vitória é a minha vitória. Então se eu ganhar pra você, você vai me Uhum. indicar mais clientes. É assim que eu vivo. Sim. Então aí você aborda ele por esse lado. Agora, referente ao processo, eu vi que tem algumas. Né, eu chequei a possibilidade de algumas teses e eu vi ali que o flagrante é legal. Que a abordagem é legal e ali a gente pode puxar uma tese para tentar anular as provas. Com base no quê? Em alguns depoimentos ali. Mas e qual especificadamente? Falou, ó, eu li só para checar a tese para ver se é possível. E é possível. Essa análise mais aprofundada, com indicativo, aí é no segundo passo. Quando você fecha conosco, a gente faz um relatório, inclusive vem aqui expor o relatório para você, Só prepara a trabalhando no tese. processo. É. Entendi. Ok. Para não entregar tudo, sabe? Agora eu já aprendi, né? Se soubesse, eu Só tinha aprende pedido a mentoria antes. se você tivesse falado comigo É antes, a porque gente eu teria fui no embalo, no final do ano, um monte de clientes para poder atender, todo mundo querendo falar comigo, eu tenho dinheiro para pagar, ainda tem essas histórias que a gente tem que analisar. sim. Realmente tem o valor para pagar? Você vê, Ainda por tem essa. exemplo, ele tá preso igual o cara da fiança, tá preso porque não pagou 2 mil de fiança e não tem condição de pagar a fiança. Aí Mas você sabe já o que que vê. ele me falou? Ele não sabia. O quê? Eu não sabia. Então eu passei uma informação que ele não sabia. Aí Então é muito fala, mais fácil ele agora pagar, em vez de pagar advogado, ele paga a fiança. pois é, R$ 2.000. Então, assim, E aí você ele, poderia eu ter dei trabalhado conta. para fazer o corre da fiança. É, pois é, mais experiência, né? Experiência, vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo, é verdade. Tem É mais alguma isso. coisa, doutora, que eu posso te ajudar? Não, acho que seria somente isso mesmo. Vai querer falar do outro caso? Você tem alguma dúvida sobre ele? Algo que você queira tratar? Não, a não ser que o doutor quisesse mesmo. Não, para mim tá tranquilo. Estou satisfeita já me ajudou bastante. Hum, Agora, para 2025, já estou fazendo uma nova programação, inclusive no escritório, porque o que acontece, professor? Lembra aquela questão de identidade de advogado e criminalista? sim. Como eu já comecei, eu vou fazer agora 3 anos e eu já tenho um escritório que atua em outras áreas, eu já comecei. A estagiária deu certo. Deu certo? Muito, E aí, você conversou com ela, proativa? muito. Já está há 3 meses, fazer 4 meses. Legal, Muito proativa, já está peticionando, já legal, está responsável por uma área. legal, legal. Muito legal mesmo, realmente, sabe, deu super certo. Tem dado, né? E eu já estou começando a direcionar as áreas específicas para outras pessoas. Isso fica Porque como eu quero gerenciamento. Gerencia, manda, retém um pouco. isso. Por exemplo, a área trabalhista que o meu escritório atende. Eu trabalhava de uma forma. Cheguei para minha parceira e falei, não dá mais dessa forma. Agora vai ser assim, fica bom para você, a gente vai fazer um contrato de parceria e você vai fazer os atendimentos, a gente vai filtrar, você vai fazer os atendimentos e você vai lidar diretamente com o cliente. Aí, por exemplo, na segunda-feira eu já tenho atendimento, já fiz tudo, já fechamos os valores, mas quem vai fazer o atendimento vai ser ela. Eu vou apresentá-la como advogada parceira, mas a doutora Rebeca é a dona do escritório. Então, eu comecei a separar. Eu estou com um pouquinho de dúvidas em relação à parte digital. Por exemplo, o meu Instagram, ele é um Instagram que eu tenho alguns seguidores, eu acho que é já considerável para um Instagram profissional. Então, eu sempre gravei conteúdos, só que de várias áreas, porque realmente eu trabalhava de forma genérica, e hoje eu não quero mais, eu quero focar na área criminal. Então, eu estou em dúvida se eu deixo esse Instagram só para o escritório, mas o que acontece? As pessoas gostam muito de ver o advogado, por mais que você não atue naquela área. Ou se eu gravo conteúdo somente para aquela área e coloco. Ou a estagiária pode gravar conteúdo informativo? Ela está no sétimo período. Ah, agora você me pegou também, que eu tô. O estagiário eu não sei, hein? Eu vou ter que dar uma Porque eu. olhada nessa informação. Mas a perspectiva, tá? Eu tenho meu Instagram pessoal e meu Instagram de aula. É,
de falar de advocacia criminal. São duas bases. A sua base de tudo pode ser gente que não vai te contratar. Sim, Só que ao mesmo tempo eles querem ver a Rebeca advogada. Então você pode, nesse Instagram que você já tem, documentar os bastidores da sua advocacia, você fazendo uma audiência, você fazendo uma sustentação oral, você fazendo um atendimento com o cliente, você indo ao fórum, você estudando. Aí fica a Rebeca advogada. sim. Advogada, e aí se as pessoas precisarem da Rebeca advogada, vai lembrar da Rebeca advogada e vai procurar. E aí você vai direcionar. Ah, chegou um trabalhista aqui, parceiro, criminal. Opa, criminal comigo. Aí eu vou fazer. Sim. No outro, criminal, você vai depois mexer em campanha, as coisas, aí esse criminal. Então, me aconselho a fazer um Instagram As somente pessoas, criminal. as pessoas falam para fazer junto. Então isso é muito relativo. Se você tiver energia e disposição para mexer nos dois, eu não sei se você observou, quando eu faço post em um, eu marco o outro e depois só reposto, na hora. Sim, sim. Então eu sempre faço isso. Aí Mas não vai é à sua disposição. pessoal, né? Hã? Não é pessoal. Tem um meu, Não é um é meu pessoal e o outro é da advocacia criminal. o meu pessoal é fechado. Abre ele. Abre Não, o seu não, perfil. Quanto mais gente tiver, melhor. eu fico na dúvida, Separado. porque assim, por conta de. Não sei. Bom, É porque tem a questão também de ser mulher e homem. entendi. É uma preocupação legítima sua, sim. Sim. E às vezes eu me sinto como mulher, assim, bem. Como é que eu posso achar a palavra certa? Desrespeitada. Sim. Então, assim, eu prefiro manter o meu particular fechado E e ver essa questão. Só que eu quero mudar minha identidade. Realmente, eu quero que as pessoas olhem para a doutora Rebeca e vejam ela como criminalista, que ela tem um escritório que atende as outras áreas. entendi. Só que eu não consigo, eu não tenho os outros parceiros até para gravar conteúdo e colocar no meu escritório. Eu acho que eles não iriam querer e também é uma questão muito pessoal. Eu acabo vinculando demais, porque o escritório é o escritório. O parceiro ele está lá pelos bastidores, eu penso dessa forma. Mas as pessoas vão te procurar, as pessoas se identificam com você em seu dia a dia, tá? Não é, Sim, não é quem posta mais conteúdo jurídico que tem. As pessoas chegam um nível que as pessoas sentem empatia. sim, Quem que é alguém grande aí da internet, desses influencers aí que você gosta? Cita um exemplo. eu gosto. Qualquer um. É isso. Pode falar que sem julgamentos. Eu gosto da Xuxa, sei lá. Sinceramente, Ó, tem pessoas que eu sigo, que eu gosto de acompanhar. Tem coisa que eu não concordo 100%. Mas tem sim, coisa que eu acho interessante. Por exemplo, o JJ é um cara que eu acho legal. Que é performance, eu gosto muito de esporte. Então, tudo que fala de esporte eu gosto. Eu gosto eventualmente também o Bruno Perini do podcast dele, porque fala muita coisa com muita gente diferente. O Flow o podcast porque muitos assuntos. E quando sim, você sabe muitos assuntos, você entra em qualquer roda para conversar e aí tá o network. Então, se eu conversar com alguém, eu tenho um conhecimento básico, pelo menos para. E não vou dizer que eu sei tudo e eu sou dono da verdade, mas eu tenho pelo menos um conhecimento para entrar em determinada situação. Para falar, né? Enfim. E aí, são pessoas que eu sigo, que eu gosto. O JJ não é porque todo dia ele tá assim, ó, você tem que comer 3 vezes ao dia, você tem que comer 300 gramas, porque ele mostra o bastidor dele. Às vezes ele vai nadar, ele vai fazer esporte, acordar cedo, vai fazer tal coisa. O Bruno lá, a personalidade dele. Então você acaba se identificando com uma pessoa. Não pelo que ela fala todo dia, porque às vezes no Instagram é entretenimento. Ninguém quer ficar vendo aula toda hora. na verdade, o Instagram eu utilizo mais para questões assim de trabalho mesmo. Eu fiquei até um tempo parado no meu pessoal, no particular, de realmente não postar, mas no profissional mais de trabalho. Então eu sigo muitas pessoas relacionadas ao mundo jurídico.